Boa noite, sexto ano. Então eu tô aqui para falar para vocês um pouquinho sobre a AP. Vocês já fizeram a AP, então vocês conhecem como funciona. É o seguinte, antes disso, eu gostaria que vocês fizessem um exercício de memória junto comigo. Qual que é esse exercício? Olha só, há não muito tempo atrás, nós estávamos juntos numa sala de aula. O professor lá na frente, vocês sentados e todas as interações que nós tínhamos. Olha só, sabe há quanto tempo acontece isso? Há séculos. Simplesmente há séculos. Um professor na frente, os alunos sentados. E olha só, quando a gente fala de escola, o imaginário sempre foi esse. A lousa, o professor e os aluninhos. Olha só a mudança que aconteceu. Vocês estão aí, na casa de vocês, também preocupados, isolados, usando máscara, o professor também em casa. Então vocês viram que mudou muito, em pouco tempo, a nossa relação. Embora eu estou falando aqui sabendo que eu estou falando com cada um, a imagem eu tenho é da sala de aula, ainda é da sala de aula. Veja bem, e o que eu sempre dizia lá na sala de aula? A importância da leitura. Porque a leitura, por mais que você esteja em grupo, esteja lendo com alguém, é uma experiência muito pessoal. Porque a leitura, ela dialoga com o que a gente é. Tudo que eu vivi até ontem, quando eu for ler um livro, ele vai falar de tudo que eu vivi. Um livro, ele acontece exatamente no momento que eu leio. Eu leio para me divertir, eu leio para aprender, eu leio para fazer exatamente alguma coisa, como quando eu leio um manual. Quando eu vou fazer uma prova, o que acontece? Os textos são variados. Numa prova eu tenho uma poesia, uma letra de música, um trecho de romance, uma propaganda, uma receita. E quando eu vou ler, eu não leio esses textos do mesmo jeito. Porque cada tipo de texto tem uma função, tem uma finalidade. Ou seja, para que aquele texto serve? Para que ele está lá? Outra coisa, quando eu estou diante de um texto, ele me dá dicas para eu entendê-lo. Por exemplo, tem um título, eu presto atenção no título. Eu presto atenção no assunto, do que aquele texto está falando. E, geralmente, o título está relacionado com o assunto. Então, o título já me dá uma dica. Tudo bem, imagine vocês que um texto não tivesse pontuação. Não tivesse vírgula, 2 pontos, não tivesse essas coisas que me indicam o sentido do texto. Então, quando eu vejo lá a interrogação, obviamente é uma pergunta. A exclamação eu posso ter uma surpresa, um susto, uma admiração. Eu sei que vai estar marcado pela exclamação. Assim como as reticências, não é? Que está lá, que está indicando que a história continua, que é para você continuar pensando. Então são coisas que vocês já aprenderam, mas eu estou retomando porque vai ter pergunta assim na AP. Eu fiz umas anotações aqui que eu vou dar uma olhadinha, tá? É o seguinte, o professor já disse para vocês também que um texto ele pode estar numa linguagem formal ou informal. O que é a linguagem informal? É a linguagem do cotidiano, que eu falo no dia a dia, que eu converso com as pessoas. Então, se eu tiver um texto que esteja falando, reproduzindo a fala de alguém na rua, conversando com alguém, vai ser a linguagem informal. Agora, a linguagem formal. Formal é a linguagem que a gente usa as regras da gramática. A linguagem que eu uso na escola, por exemplo. A gente sabe que o professor, na escola, quando ele está lá na frente de vocês, ele não fala como quando ele está na casa dele. Porque ele sabe que ali ele está ensinando a língua portuguesa formal, que não é a língua que você fala em casa. Então essa é a diferença.
Ou seja, nós estamos todo dia lidando com a nossa língua. Sabe o que é ler um texto? É quando eu penso na língua que eu falo, que eu me comunico parada. Eu olho para o texto e está lá a minha língua organizada. Diferentemente de quando a gente está conversando. A gente não lembra do que falou, às vezes há 10 minutos atrás. Porque acontece naturalmente. Por que eu estou falando isso? Para que vocês, ao lerem a prova, leiam devagar, com calma, prestem muita atenção. Continuando, pessoal, o que acontece? Dificuldade de entender uma palavra. No texto, eu não preciso procurar o dicionário o tempo todo. Primeiro eu leio o texto. E daí, depois de lido, se tem uma palavra lá que me incomodou, que eu não entendi, daí eu busco o dicionário. Porque às vezes não é necessário. Que pela leitura eu já entendo o sentido da palavra. Então, ao ler um texto, como eu disse, prestar atenção no título, na acentuação, nas palavras que eu não entendo e nunca ler o texto em partes, mas sempre todo o texto. Não ir lá ler a pergunta e procurar a resposta no texto. Não, ler o texto no todo, depois ler as perguntas. Professor Brás, eu sou distraído. Eu li o texto e esqueci. Lê de novo. Olha que coisa legal. Vocês vão ter 2 dias para ler. Então vocês podem até fazer um exercício. Ler um dia antes, ler de novo e não se preocupar com o tempo, que na escola nós temos um tempo marcado. Tudo bem, continuando. Hoje, na aula da manhã, vocês tiveram fábula. O que tem na fábula? Tem os animais, que representam os humanos, os animais falam. Toda a fábula tem um ensinamento. Então, quando vocês olham para uma fábula, vocês sabem que é uma fábula. Quando vocês veem uma poesia, vocês também sabem porque está em versos, tem estrofes. Então, cada texto é de um tipo. Vocês não confundem uma receita de bolo com uma poesia, não é? Agora, o texto que vocês estão entrando em contato no 6º ano, que vai estar na P, que é a notícia. Perceberam? A notícia é um texto que vai falar de algo que é real, então não vai ser uma fábula, não vai ser um romance, nem uma poesia. A matéria da notícia é realidade. Hoje, se nós fizéssemos uma pesquisa, o que mais é notícia? A pandemia, coronavírus, Covid-19, isolamento, tudo isso hoje é notícia. Então, pessoalzinho, a notícia eu sei que é um texto novo para vocês, mas vocês também identificam a notícia, porque ela fala da realidade. E a notícia vai ter lá um título chamativo, que a gente chama de manchete. Então a notícia sempre vai falar de algo real. E quando eu leio uma notícia, eu sei que o principal objetivo dela é sempre informar. A poesia é pra gente achar bonito, pra gente se emocionar, a letra de música. O romance, a gente imagina, por exemplo, um romance de aventura, que a gente simplesmente se transporta para aquele lugar da história. Mas a notícia é informação. Este é o objetivo. E vale a mesma dica. Lê uma vez, lê 2, detalhe, vocês estão em casa, conversa com o pai, com a mãe sobre a notícia, pergunta para eles alguma coisa que vocês não entendem, ou tenta descobrir junto com o pai e a mãe o sentido. Olha que interessante. Mais uma coisinha que eu anotei aqui, pessoal. A notícia, ela fala de um fato. Por exemplo, o que é fato? Pedreira é uma cidade do estado de São Paulo. É um fato. Ninguém muda isso. Agora, se eu disser Pedreira é uma cidade agradável, isso não é um fato. É uma opinião. Então perceberam a diferença? Que numa notícia, às vezes, tem o fato que a pessoa conta e tem a opinião dela sobre o fato. Alguém pode escrever sobre
o isolamento dizer que as pessoas a partir da manhã vão ficar isoladas. Isto é um fato. Agora, vai ser muito triste as pessoas ficarem longe umas das outras. É uma opinião. Perceberam? E mais uma coisinha pra terminar, que eu vou consultar aqui a minha cola. Quando eu tenho um texto que tem imagem como uma propaganda, por exemplo, um anúncio, eu tenho que prestar atenção em tudo. Na imagem e no que está escrito, na mensagem da imagem. E olha que bom, chegamos até aqui. Para que serve aquela imagem? Qual é o objetivo daquela propaganda ou daquele anúncio? O que o professor Brás tem a dizer para vocês agora é o seguinte: o texto, a leitura, faz parte da nossa vida. Lembra que eu dizia na sala de aula que o tempo todo tem algo para a gente ler no mundo? A gente lê o tempo todo e às vezes nem percebe. E o que eu gostaria que vocês fizessem? Percebessem, parassem na frente do texto e dissessem assim: o que ele diz para mim? O que eu posso dizer para esse texto? Tudo bem, é uma prova, vai ter uma nota, a gente vai verificar, mas é um exercício, gente, de estudar. E o exercício de estudar é constante. E eu espero que seja muito bom também para vocês. Um abraço muito, muito apertado do professor Brás.